Alô, pessoas que nos acompanham pelo YouTube, pessoas inscritas no canal. Estamos de volta para a continuação daquela nossa série de mensagens do Evangelho de Mateus. Estamos falando sobre os aspectos da tentação de Jesus. Falamos a primeira tentação, o aspecto e o significado da primeira tentação. Agora vamos prosseguir com a segunda tentação, onde o capítulo 4 de Mateus, tá? Que é a sequência, a tentação de Jesus no deserto. Nós comentamos, tá? Que Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, conduzido até lá a fim de ser tentado, né? Jesus se submete à disciplina do Pai e revela na primeira tentação que está no seu coração. E pela forma como Jesus rejeita a tentação, ele revela que o que está no seu coração não apenas é o sentimento, tá, de um adorador, mas também o verdadeiro sentimento do servo, do Filho de Deus. Aquele sentimento que Deus requer e que está apresentado por Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, aquilo que é chamado de Shema de Israel. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Essa expressão idiomática, o Shema de Israel, é algo que o povo deveria ter não só em sua mente, mas como um alvo a ser perseguido. A adoração ao único Deus e o compromisso sincero com Ele. Moisés discorre o capítulo 6 de Deuteronômio, falando sobre o verdadeiro Deus, a relação de adoração e compromisso que o seu servo Israel deveria ter com ele. E é interessante que eu falei aqui no vídeo anterior que toda a dinâmica da tentação, tá? Todo esse cenário, esse enredo, tá? A ida de Jesus ao deserto, o aparecimento do diabo, a tentação, as afirmações que o diabo usa, seu discurso, a réplica, até a tréplica de Jesus, a maneira como ele rejeita a tentação, a ferramenta que ele utiliza, que é a palavra, tudo está fundamentado aqui, não apenas no Shema, mas em todo o discurso de Moisés, desde o capítulo 6 de Deuteronômio até o capítulo 13, tá? No capítulo 13 há uma advertência severa de Moisés contra a questão de aquela questão da inclinação do povo por sinais, por milagres. Moisés vai falar de um personagem que consequentemente surgiria, que seria um tipo de profeta sonhador, que inclusive uma das características dele seria operar sinais que inclusive viriam a acontecer. E esse tipo de profeta, ele enganaria o povo, sedento por milagre, o povo cujo coração, o sentimento estaria, né, nessa forma, nessa dinâmica de profecia, porque seria tendencioso e era tendencioso a seguir sinais, milagres. E Deus adverte que, pelo fato desses profetas surgirem e surgirem em nome de Deus, eles operariam milagres, e por causa dessa inclinação do povo, desse coração dividido, eles
acabariam que seguindo esses profetas, e esses sinais operados por esses profetas serviriam de laço, serviria de engano para que essas pessoas acabassem deixando Deus verdadeiro e seguindo esses profetas para uma forma de culto ou adoração ilegítima, ou seja, adoração a outros deuses. E uma característica que estava e que se enraizou em Israel é essa, a de um coração dividido, um coração não compenetrado em Deus, não compromissado com Deus. E você vai ver que quando Jesus aparece ali no cenário da Galileia, pregando na Judéia, um dos quesitos que a gente nota é que os fariseus e os mestres da lei pediam um sinal de Jesus, assim como pediram de João Batista. E é mais ou menos baseado nisso que parece que Mateus foca esse enredo, ele foca nesse enredo, melhor dizendo, porque Mateus ele vai suscitar aqui a ordem correta, né, da tentação, ele vai ilustrar a ordem correta da tentação, parece que mostrando que o pano de fundo que é utilizado pelo diabo para as tentações são justamente as promessas de Deus no Antigo Testamento. Note, a base para a segunda tentação é justamente o Salmo 91. E o que o Salmo 91 traz? Ele traz promessas de proteção, promessas de livramento de Deus baseadas na própria aliança. O Salmo 91 se baseia na aliança de Deus com Israel. Se você discorrer Deuteronômio, como eu falei, você vai ver a partir do capítulo 7, tá? Lá pelo final, Deus prometendo, e também aqui no capítulo 6, tá? Deus prometendo livramento, prometendo guardar e livrar do mal o seu povo. Estavam contidas na aliança promessas de livramento de Deus ao seu filho Israel, promessa de livramento a todos aqueles que estavam sob a aliança de Deus, sob a aliança regida pela lei mosaica. E a base da tentação de Satanás é justamente o Salmo 91. Ele pega um trecho do Salmo 91, do início, me parece que o versículo 11, tá? Aquele trecho que diz que ele te guardará se tu te lançares daqui abaixo, ele diz a Jesus, ele leva Jesus ao pináculo, ele provoca Jesus para que se atire do pináculo, e ele diz, atire-te daqui abaixo, porque está escrito sobre ti. Interessante focar nisso, porque o próprio diabo, ele admite que o texto lá, e essa é a sacada do Evangelho de Mateus, nesse trecho, o próprio diabo admite, né, que este texto profético aponta para Jesus, que legitimamente é sobre Jesus que ele está falando. E o diabo apropria-se disso de forma lisonjeira e diz, atira-te daqui abaixo, porque sobre ti está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que nenhuma pedra, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Ele é lisonjeiro e astuto, porque ele faz um jogo de palavras aí nesse texto. Estarás seguro sob suas asas, é uma das expressões que está lá no Salmo 91, estarás protegido. Interessante que a palavra pterigon, que aparece para referir-se a pináculo, que quer dizer no grego pequena ponta de asa, ela faz uma relação com ptérigas, sob suas asas.
Então, Satanás usa um jogo de palavras e essa é a base da tentação, mas o pano de fundo do diabo com essa tentação é tentar Jesus de forma que ele também venha tentar Deus. Como? Em que sentido? Ele quer que Jesus exija de Deus um sinal que prove que Deus cumprirá suas promessas segundo a aliança, tá? Inclusive evocando um texto referente a isso. Como eu disse, a base, o pano de fundo para as tentações do diabo são as Escrituras, e em todos os textos relacionados à peregrinação de Israel pelo deserto, ou por quaisquer que fossem as jornadas, os peregrinos sempre cantavam, e há em textos isso, há em relatos, sempre cantavam e evocavam salmos e cânticos que faziam essa relação com a proteção de Deus. O próprio Esdras, né, quando tem que viajar com o povo, essa relação está entre o capítulo 7 e 8 de Esdras, ele diz que ele fica constrangido de ter que pedir ao rei uma escolta, e ele não faz, ele ora a Deus pedindo que Deus o guarde pelo caminho, tá? Porque Esdras faz alusão justamente a essas promessas de proteção da aliança. Então, conforme contido na aliança de Deus, as promessas de proteção, de livramento do mal, Satanás ele quer que Jesus ele tente a Deus para que opere um sinal, e esse sinal, ou seja, vou repetir, a ideia do diabo é que Jesus ponha a sua vida em risco para tentar Deus a promover um sinal que sirva como garantia de que Deus cumprirá suas promessas na vida do Messias, como estão contidas no Velho Testamento, ou seja, na lei, na aliança, ou suas promessas conforme a aliança. Mas Jesus rejeita a tentação, mostrando ao diabo e a todo leitor do Evangelho de Mateus que ele não precisa de garantias e sinais para crer, para se certificar, porque ele já está certificado da providência, da presença e do cuidado de Deus. Pelo contrário, Jesus está disposto a arriscar sua própria vida de uma outra maneira, não como esta que o diabo pede, mas submetê-la à vontade de Deus a ponto de perder, ou melhor dizendo, doar, sacrificar sua própria vida para que a vontade de Deus possa se cumprir. Isso contrasta com aquilo que aconteceu no passado com o povo de Deus, Israel, porque ali no deserto, né, Israel tentou a Deus, e a expressão ali, quando o povo pede água, quando o povo se queixa de Deus ali em Massá, em Meribá, a expressão, o discurso de Israel estaria Deus entre Israel ou no meio de Israel? Israel não só duvida, não só questiona a Deus, mas também o tenta. Israel exige sinais e prodígios como garantias. E mesmo Deus operando sinais, mesmo Deus tendo feito sinais, mesmo Deus tendo operado maravilhas, no entanto, Israel mesmo assim não foi fiel a Deus, mas demonstrou um coração dividido, não compromissado, e no final das contas aquela geração murmurou, e mesmo tendo visto os prodígios, os milagres de Deus,
demonstrar um coração dividido, um coração incrédulo, um coração e uma atitude questionável e não compromissada verdadeiramente com Deus. E Jesus já mostra que ele não só como filho, como representante legítimo de Israel e da humanidade num ato sacrificial, ele não só é o Israel ideal, ele não só é o homem perfeito para Deus, ele é o servo fiel, ele é o servo leal, ele é o servo que crê, ele é o servo que não precisa de milagres, ele não precisa que Deus opere milagres, porque a base da sua fé, a base da sua confiança em Deus está justamente relacionada à própria palavra de Deus, ou seja, ele acredita, ele vive pelas palavras de Deus. Tudo que Deus disse, tudo aquilo que Deus testificou no seu coração para ele, é verídico, e isso é bem maior, é bem mais significativo do que sinais, do que milagres. E ele não precisa antecipar nada para a sua vida, nem usurpar ou usufruir de privilégio algum, porque ele quer que a sua dependência, ele quer que a sua vida seja alvo não apenas da bênção e do favor de Deus, mas objeto, né, do agir de Deus, do realizar de Deus. E Satanás ele tem ali o encontro com aquele que representa Israel e que é fiel a Deus, que é fiel à palavra, que é fiel às promessas de Deus e que crê nessas palavras da forma como o Israel do passado deveria ter crido e deveria nisso ter confiado. Nós vamos continuar conversando sobre esse tema, avançando para a última tentação. E se você quiser comentar, tiver dúvidas, né, comente, deixe uma sugestão. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o aspecto da terceira tentação. Se não ficou claro algo aqui nesse vídeo, comente. Nós temos o prazer de falar disso. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe, tá? Fique à vontade. Muito obrigado.